Boa. Eu falei ontem à tarde, queria repetir para quem não estava aqui, 44. Um pensamento que condiz bastante com a nossa situação, e Bezrat Hashem vai condizer ainda mais. O Haman, no início da história, ele tinha uma conselheira que era a esposa dele. A esposa foi aquela que falou: olha, você tem esse Mordecai, esse cara aí que não se ajoelha para você? Faz uma árvore, pendura ele e resolve o assunto. E ele estava todo feliz, agora já tinha resolvido o problema judaico, já tinha a solução final, estava já tudo certo. E aí, de repente, o rei não conseguiu dormir à noite, e aí o rei percebeu que quem fez salvou a vida dele foi Mordecai. Ele chega para Amã, pergunta: o que você acha? O que eu faço para alguém que salvou minha vida? O Amã pensando que era ele. E no final, o Amã teve que pegar o Mordecai e levar ele pela cidade toda, com a coroa do rei, com a roupa do rei, dizendo: esse é o homem que o rei gosta dele. E aí, filha dele, diz Midrash, estava lá em cima com o esgoto que ela tinha em casa, estava num prédio. Ela achou quem estava puxando, que quem estivesse puxando o cavalo era o Mordecai e não o pai dela. E ela foi lá e jogou todo aquele esgoto em cima da cabeça do próprio pai. E aí, quando ela descobre, ela pula lá de cima e se mata. É o que Midrash disse. E ele chega em casa todo sujo, e aí ele conta para a família o que aconteceu. E aí a esposa, que tinha sabedoria, malvada, mas sabe, ela fala: olha, e misera Hayudim, se esse Mordecai, da descendência de Yehudim, judaico, agora que você começou, caiu, que a Lichilota limpou lefanav, que você começou a cair na frente dele, na tipo lefanav, você vai cair na frente dele. Agora que o jogo começou a inverter, agora pode ter certeza que você vai cair até o final. E naquele mesmo dia ele foi enforcado. Hã? Hã? Então, exatamente. Então, exatamente. Então, e aí eu fui olhar, depois que eu dei o shiur, fui lá nos comentaristas, quem disse? Por quê? Porque o jogo tem que ser tudo ou nada. O nosso povo, assim, o decreto estava feito para Deus nos livre uma solução final. Isso que era a história de Puri. E agora começou a mudar o jogo, aí ela fala, não, se começou a mudar, porque quem disse? Talvez vai ficar meio a meio, talvez vai conseguir matar metade. Onde ela sabia que ia ser derrota total no Amã. Então, os comentaristas eles trazem que o nosso povo, agora a gente viu semana passada, que Deus ele compara o nosso povo com o pó da terra e com as estrelas do céu. Às vezes a gente é pó da terra, mas se a gente não está mais sendo pó da terra, nós somos a estrela. Ou estamos lá embaixo, ou estamos lá em cima. Então, agora que ela percebeu que o jogo começou a se inverter, ela fala, pode ter certeza. Então, Bezrat Hashem, ontem que foi essa, talvez a primeira, aos nossos olhos, né? Milagre que o jogo começou a inverter. Então, Bezrat Hashem, na falta e Polefanav, todos os inimigos de Israel vão cair, se Deus quiser, e Bezrat Hashem, Hashem vai trazer Mashiach e trazer a paz total. Mas realmente acho que é um momento de muita celebração. Quem viu ontem, tinha um grupo de Hassidim, pessoal de preto, de meia branca, aquele pessoal dançando nas ruas. Por quem? Por uma menina, moça não religiosa, usando os termos muito claros israelenses, certo? Coisa que a gente for pegar um mês atrás, aonde estavam cada um. Você vê como o nosso povo, a alegria de você ir dançar na rua por uma menina. Meus filhos perguntaram, mas a mãe fazendo halá, a carta que ela escreveu para o Rebbe, você viu essas histórias? Não. Tem muita história. Tem muita história. Eu vou contar as outras histórias, mas assim, aí um dos filhos me perguntaram, mas espera aí, é só um, tem mais 200 e tanto. Eu falei, é justo isso que a gente aprende, a alegria que a gente tem. Imagina se fosse teu filho. E é isso que a gente sente, pelo menos, né, a alegria, a emoção. A emoção é proporcional à dor. Né? A gente sabe a dor que a gente está passando. Cada Yodi que volta, Bezrat Hashem, e cada dia, Bezrat Hashem, vão voltar mais e mais e mais, seguros, inteiros, se Deus quiser, vai ter muita festa. Kriyat Gat, ela é de Kriyat Gat, sim, o Hilário mora lá. A história que girou por aí, quem contou isso foi o Shliach, rabino do Chabad, lá da cidade, conhece ela, falou desde que a filha dela foi raptada, ele ia visitar a família e estava em contato com eles direto, e tentando, né, dar o apoio, etc. Acho que eles devem ter visto o vídeo da Halá, da mãe fazendo Halá, chorando em nome da filha. E a história que ele contou é que há uma semana atrás, 3 dias, sei lá, uma semana atrás, eles escreveram uma carta e colocaram num dos livros do Rebbe.
E o Shliach, ele contando que saiu lá escrito a ressurreição dos mortos, Tchiat HaMetim. Quer dizer, aquele cara que você acha que você já... Ele falou, eu já tinha certeza que tudo ia dar certo. Ele falou, passou alguns dias e a menina está de volta em casa. Outro relato de uma amiga dela, que chegaram, ela não tem um ponto fixo no exército, ela está sempre, cada vez ela é mandada para outro lugar. E ela estava no norte, perto do Golan, e chegou lá uma turma de Rabat, tentando dar força, apoio, e eles contaram daquela campanha que a gente mandou aqui, de colocar uma letra na Torá, que o Rebbe falou a ideia de que todos os Bnei Israel estivessem unidos numa única Torá, e isso traz uma segurança muito grande. Ela falou, olha, eu não acredito muito, especialmente depois do que aconteceu, porque a minha melhor amiga, ela foi capturada. Então, não... E aí conversaram com ela, falaram, o que custa? Mal não vai fazer. Ela falou, tá bom. Eu fui lá e comprei uma letra para minha amiga. 3 dias depois, essa amiga voltou para casa. A gente pode ser pessimista e falar, bom, tudo bem. Com certeza, mães de outras filhas também fizeram calote. Aqui no Brasil, mas eu acho que pelo menos para mim pessoalmente, né? A gente está fazendo tudo que a gente pode espiritualmente. A Hashem já começou a mostrar, ó, é isso aí. Continua nessa que se Deus quiser tudo vai inverter. A causa de tudo isso, não sei a causa não, mas quem controla tudo isso é a Kadosh Baruch Hu. Então a gente reforçando o nosso elo com ele que a gente vai conseguir ganhar. Sim, precisamos ter lá o Shin Bet que fez o trabalho, precisamos ter o exército, a mãe, não sei quem viu a tia agradecendo, a mãe agradecendo, gritando, obrigado, Am Israel Chai, obrigado pro exército, obrigado pro Shin Bet, parava de agradecer assim, berrando, literalmente. Baruch Hashem, Am Israel Chai. No começo, a forma como eles entraram, mostram que é uma coisa totalmente materialmente. Exatamente. A gente era terra. Exatamente. Eles entraram andando, que tipo? Pela frente, pela porta da frente, exatamente. Sim, ele está lá. Ele saiu da televisão e virou real, cara. Agora está lutando de verdade. São eles que também estão ajudando a encontrar. Estão misturados entre todos, são iguais, sim. São iguais. Sí, morenos. Morenos são iguais. Morenos. Y dan dinero también. Árabes con sotaque. Y dan dinero para los intereses. Cuidado se misturassem, ninguém ia dizer. Ok, Como es él. vamos continuar. Es el árbol. Porque é muito antes. Vamos continuar. Página 44, novo capítulo. A gente falou sobre Netlat Yadayim. Lembrando que o livro que a gente está lendo é o resumo do Shulchan Aruch, então tem muito mais a dizer, mas a ideia aqui é a gente conseguir passar um pouco de cada coisa, pelo menos. Vestir-se modestamente. O modo de se vestir é a postura ao caminhar. Está escrito, e serás discreto no caminhar com teu Deus. Assim sendo, o indivíduo deve ter hábitos recatados. Ao vestir-se ou despir-se, não deve ficar nu, devendo despir-se deitado debaixo das cobertas. A outra opção é num lugar onde você costuma despir-se, que é no banheiro onde você toma banho. Ele não deve pensar, estou sozinho no meu quarto escuro, ninguém está vendo. Pois o Santíssimo, bendito seja, preenche toda a terra com sua honra. Para ele, abençoado seja, escuridão e claridade são visíveis. O recato e o pudor levam o indivíduo a ter submissão a ele, abençoado seja. Então aqui é uma alahá, talvez se levantou a sobrancelha, talvez muito não cresceram assim, talvez não tenham esse hábito, mas antigamente as pessoas dormiam sem roupa, não tinha pijama, não tinha roupa para dormir, mal tinha roupa para acordar, imagina a roupa para dormir. Então o indivíduo na hora de dormir tirava a roupa e ficava embaixo da coberta. Então para ele sair, naturalmente já era até comum, para ele sair da coberta ele já vai, coloca a roupa direto. Então o que a Halakha ensina para a gente? Se vai se trocar, você vai se trocar embaixo da coberta. Por quê? A presença já chama em todo lugar. Então você vai se trocar como se fosse que você tem alguém na tua frente. Então você vai fazer isso completamente coberto. A dica mais prática, porque mesmo se fazer embaixo da coberta, né, não é tão cômodo, não é tão prático, é você se trocar num local aonde é costume a pessoa estar sem roupa. Qual é o costume? Então antigamente tinha as casas de banho, que era longe da tua casa. Você não vai conseguir, você vai precisar colocar roupa para chegar lá, não resolve. Né? Hoje a gente dorme com pijama. Então é muito mais prático. Então o certo é você se vestir, não no lavabo, onde apenas tem a privada, etc. A gente tem que se trocar no lugar aonde se toma banho. Porque se toma banho é um lugar aonde se costuma estar lá sem roupa. Então o certo é a gente sempre se trocar no banheiro, uma maneira mais
prática, mais fácil, e assim a gente não precisa, mas caso contrário, que seja embaixo da coberta. A gente não pode, no nosso quarto, muito menos quando tem uma mezuzá exposta, muito menos quando tem livros de Torá, a gente se trocar e estar de maneira exposta. Só para deixar claro, no quarto do casal, especificamente, então as mezuzot, dependendo como que é se a porta abre para dentro, para fora, se a batente está para dentro, se a batente está para fora, então, não, se a batente está para fora, você tem que colocar a mezuzá fora. Se a batente está para dentro, então a mezuzá tem que ter uma dupla cobertura. Então, número 1, o certo é você pegar, o mais prático, aliás, pegar aquela caixinha, não aquela transparente, colocar aquela caixinha que ela é opaca, e ainda assim, em volta do pergaminho, o pergaminho tem um plástico em volta, você coloca mais uma cobertura em volta dele, para que você possa fazer a mitzvah adequadamente, e aí nesse momento a pessoa, não só que pode, ela deve estar sem roupas, etc., é um momento íntimo, mas não que isso vai se tornar um hábito de qualquer momento que eu estou no meu quarto, eu fico dessa maneira, quando é o momento da mitzvah, então tem um momento adequado para isso, mas caso contrário, o tempo todo a pessoa deve estar recatada, e com essa ideia do tzniut, a pessoa cobrir o seu corpo, porque Hashem está aqui presente. A mikveh é um lugar onde se costuma estar dessa forma, então não tem problema. Tá certo? Não tem problema nenhum. Não tem problema. Porque a questão é, você está num lugar onde lá, a maneira de estar nesse lugar está sem roupa. Então não tem problema nenhum. E mesmo assim, você não vai ficar lá, digamos assim, está à toa. Você faz, vai, toma o banho, faz o que você precisa fazer. E logo terminou, você se veste. Tem condição até de fazer brachá, Sim. Então, a mulher, na verdade, o jeito dela fazer a brachá, porque existe uma regra que você não pode fazer uma brachá se você está sem roupa. E mesmo com roupa, vamos imaginar um roupão, que assim era um sobretudo que as pessoas usavam antigamente, como se fosse um vestido, né, da cabeça até os pés. Então, se o vestido ele está solto no corpo, mesmo que você está vestido perante os outros, o teu coração ele pode estar vendo a sua parte íntima. Por isso que se usa o cinto. Por isso, hoje a gente já tem o elástico da roupa íntima, já tem o cinto, a própria calça tem elástico, então o cinto é mais digamos assim, um extra, é mais bonito, é melhor, etc. Ou aqueles que vestem o gato, mas tudo isso é para que a ideia de estar vestido não é só perante os outros, mas é mesmo perante eu mesmo. Se eu tenho uma roupa que está solta no corpo e o meu coração ele consegue enxergar, assim por dizer, as nossas partes íntimas, isso também não é tzniut. Então eu preciso colocar uma faixa. A mulher, para ela ir na mikveh, como que ela faz para fazer a brachá? Então ela faz com o corpo dela mergulhado na água e a cabeça para fora, e ela faz a brachá. Não tem esse problema, barriga aí. A barriga cobre. E ele vai falar um pouco sobre a questão de roupas adequadas, se fala de tzniut. Quando a gente fala de tzniut, a palavra tzniut, recato, logo vem à mente que a mulher tem que vestir saia e que a mulher tem que cobrir a cabeça e que a mulher. Tzniut não é uma lei da mulher. Tzniut é uma lei para todos. Para todos. Isso acho que poderia ser até uma lei universal, a ideia de ser modesto. E a ideia que isso transmite também se manifesta na roupa. Mas, paralelamente, e talvez até, vou dizer que é mais importante, que ambos são importantes, é a sua maneira de se comportar. A pessoa pode estar coberta da cabeça aos pés, mas ela se comporta e fala de um jeito e movimenta o seu corpo ou de um jeito completamente inadequado. Então, a tzniut, quando a Torá fala, hatsen aleches, caminhe com Deus dessa maneira recatada. É a maneira de você se conduzir. A Torá não fala vista-se com tzniut. A Torá fala conduza-se com tzniut. Ou seja, a maneira total de você viver. Até em pensamento. O tipo de pensamentos que você tem. Até a fala que você faz. Até o jeito que você fala. Existe uma maneira recatada. Maneira que a pessoa que está na frente de um chefe, ele não vai falar igual que ele fala com um amigo dele da faculdade. É isso que ele está querendo falar para a gente. Você tem que ter a consciência que o tempo todo a Hashem está na sua frente.
o rei dos reis está na sua frente. Você ia falar de qualquer jeito? E aí, mano? E aí, brother? Tudo bem? Tá certo? Você tem um jeito de falar. Então, essa consciência é a mesma coisa que ele falou logo no início, na primeira alahá que a gente estudou, da consciência constante que Hashem está presente o tempo todo. Eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui stam. Eu estou aqui o tempo todo numa missão. E isso vai se manifestar de várias formas. A primeira que ele falou é o fato de você se vestir recatado. Isso em si vai te trazer submissão a Deus. Porque alguém poderia dizer, peraí, se eu tivesse submissão a Deus, se eu sentisse por Deus, eu ia me vestir com mais recato. Mas eu não sinto isso. Mas está falando o contrário. Você não sente? Passa a se vestir com mais recato, isso vai te ajudar a você perceber, através das suas atitudes, que a Hashem está aqui o tempo todo. Fala, Shai. Sim, eu acordei, eu estou com calça de pijama, cueca eu não vou tirar, cueca eu vou permanecer com a cueca. Só trocar a calça de pijama. Imagina que você está no calça que eu vou usar no dia. Isso não posso fazer. Imagina que você está na sinagoga. Não, no quarto, não tem ninguém. Mas imagina que você está na sinagoga. Você faria isso? Não. Pronto, tá aí a resposta. É isso que ele está dizendo pra gente. Agora, você está na mikve, você faria isso? Faria. Pronto. Então imagina que você está no local público. Imagina que teu quarto é o local público. De tudo a gente tem que aprender uma lição. Uma das coisas mais horríveis que tem nessa geração é aquele negócio chamado Big Brother. Quem já ouviu falar? Tá certo? Infelizmente já ouvi falar de tanto que se fala disso. Qual que é a mensagem? A pessoa está lá se comportando, mas o tempo todo tem gente te olhando. Tá certo? Isso vem para lembrar a gente que a gente vive num grande Big Brother, só que a gente não está sendo assistido por pessoas que querem ver o nosso Deus nos livre mau comportamento. A gente está sendo assistido por Deus, ele está esperando um bom comportamento. Então a gente tem que tirar a lição adequada de cada coisa. Mas a gente vive o tempo todo, a Hashem está observando a gente. Então não tem um momento onde fala, não, agora estou tranquilo, já fiz minha parte, já completei meu dia, agora um pouco de liberar um pouquinho. Não tem isso, fala. Tem um detalhe que eu a gente vai colocar só um cobertor aqui, mais na parte de cima mesmo e se troca assim. Sim. Mas se a pessoa está trocando a parte de baixo, está cobrindo a parte de baixo. Sim. Importante que você esteja. Sei, mais, né? Cai realmente embaixo do cobertor. Não, a pessoa tem que cobrir, acho que é abaixo do joelho, com certeza. Abaixo do joelho. O problema de você se trocar embaixo do cobertor, aí você vai pegar, vai tirar, vai colocar, levanta o cobertor, não. Mas às vezes acontece, você vê, sei lá, alguém precisa trocar de uma blusa, por exemplo, aí o cara coloca a blusa em cima da outra e tira a outra. Esse tipo de coisa. A ideia é que você publicamente você não vai se expor. Usa isso como critério. Publicamente você faria isso? Fala, Marcelo, quer fazer uma pergunta? Não. Uma coisa. Quarto é o Reshut de Yahid. Sim. Quarto é Reshut Yahid. Yehidosh Elolam está lá. Entendeu o que eu falei? O que ele está dizendo é o seguinte: existe uma diferença halakhica entre a sua casa, ou mais ainda entre seu quarto, e a rua. A linguagem é que no Shabat ele não pode carregar de um domínio público para um domínio particular, e vice-versa. Então ele está usando a analogia dizendo, peraí, o meu quarto é um lugar íntimo, particular, tá certo? E eu usei a linguagem hebraica Ereshut HaYachid, o recinto do Yachid, do único. Eu quis dizer que lá é o recinto do único, do Deus único. O quarto do casal é o lugar mais sagrado que existe. Porque lá está Deus com a sua máxima presença. Como você vai se comportar lá? Eu vi que por conta disso também não se faz tefila, não se reza no quarto, né? Se evita. Eu já ouvi gente falando isso. Não tem problema você rezar no quarto. Só que, eventualmente, tem impureza no quarto, etc. Então, não é o lugar... normalmente não é o lugar melhor para você rezar. Normalmente, você não deixa livros sagrados no quarto do casal. Por essa questão. Não, mas quando você está viajando, não tem outro jeito. Você está viajando? Tem banheiro? Não, eu digo... Você coloca livros sagrados? Coloca no armário. Você coloca no armário. Não, tudo bem, tá. Acabou. Você coloca no armário, não tem problema. Não, para rezar Não tem problema rezar no quarto. Não tem problema rezar no quarto. Quando estou viajando, eu rezo no quarto. Não tem problema. Não tem problema rezar no quarto. Eu vou falar de maneira bem clara o que estou me referindo. O resto de sêmen
ele transmite impureza. A gente não deve estar rezado do lado dele. O resto da Netilat Yadayim também tem impureza. Então, o nosso quarto, eventualmente, tem essas coisas. Então, é um lugar que a gente, pelo menos, deve se afastar disso 2 metros para poder rezar. Não. Fala. Hashem criou todos os animais, Sim. certo? Só o homem que, depois que comeu Do fruto. Sim. que teve a vergonha. Então, essa vergonha, esse tzniut, acho que é mais do homem com o Hashem do que Hashem com o homem, porque Hashem criou todo mundo, não era Tá, para ter ok. isso. Eu vou te falar uma coisa interessante sobre isso que você falou. Alguém ia falar uma coisa? Tá. Por que a pergunta é interessante? O homem comeu do fruto que Hashem proibiu. A primeira coisa, percebeu que estava nu. Não tem mais nada para você perceber? É a primeira coisa que você percebe de perversão? Estranho. Podia perceber, olha, estou com vontade de fazer mais coisas erradas, estou com... Primeira coisa, ele percebeu que ele estava nu. Então, uma das ideias é, o que quer dizer ele percebeu que ele estava nu? Qual o problema? Porque até então não tinha problema e agora tem problema. A resposta é simples. Você não tem vergonha de mostrar o teu nariz. Você não tem vergonha de mostrar a tua cara. A maioria das pessoas, pelo menos, tá certo? O que muda nessa parte? Olha como é profundo, mas já expliquei isso outras vezes. De que acontece? Até então, as partes íntimas nada mais eram de que mais uma parte do corpo com uma determinada função. E não tinha loit bochacho das Torás, não tinham vergonha disso. Meu nariz está para respirar, meu olho está para ver, e meus órgãos estão para procriar. E tudo que esteja ligado com isso. Agora, o que aconteceu? Depois que o homem comeu do fruto proibido, entrou aquele ego desorientado dentro da pessoa. Diferente dos animais, que eles não têm vergonha de estarem nus. Por quê? Porque isso é apenas o instinto deles, não existe nada diferente disso. O homem que tem a consciência e tem um instinto, ele passou a perceber que esse instinto animal dele não bate necessariamente com os valores dele. E bem nessa área, e justo nessa área, a pessoa pode ser pervertida. O que significa ser pervertida? Ao invés de eu usar isso para poder unicamente servir a Deus e fazer minha função aqui, eu vou usar isso como fonte de prazer. E mais ainda, eu vou usar um terceiro, uma outra pessoa, para que ele seja a minha fonte do meu prazer. Eu vou tornar as pessoas em objetos. Isso se chama pornografia. Quase não tem isso. Não. Então, o que acontece? Então, o homem ele teve essa vergonha. E essa vergonha, na verdade, simboliza o nosso conflito diário. Meus valores estão na minha cabeça, aquilo que eu acredito, versus o meu instinto animal que me faz comportar. O animal só tem o instinto, então para ele está tudo certo. Mas para nós que temos a consciência e podemos agir de maneira melhor, então, peraí. Eu não quero contar para todo mundo que eu estou objetivando elas. Então, eu vou colocar uma roupa. A roupa me protege. E assim, eu não preciso ser objeto de outros e eu não preciso fazer com que outros sejam o meu objeto. Essa foi a primeira percepção, quer dizer, a percepção do eu. A percepção de que, qual é o eu nosso? Até então, era um eu apenas estar aqui para servir a Deus. De repente, teve essa mistura entre animal e um ser humano que tem os seus ideais e valores que a Hashem transmite para ele. E esse conflito é o nosso conflito constante. E por isso, então, é tão importante, você falou dos animais, e por isso é tão importante para a gente ter esse cuidado. Muita gente tem um paralelo bonito. A Torá fala para a gente, todo mundo conhece que o homem é comparado à árvore do campo. Essa comparação. Só que se você for ver o passuco da Torá, o versículo da Torá não é uma afirmativa, é uma questão. O que a Torá está dizendo? Quando você entrar no campo do seu inimigo, você mata as pessoas. O teu inimigo você tem que matar, mas não tem por que destruir as árvores frutíferas. Será que a árvore é um ser humano? Quer dizer, então a Torá está questionando o fato de o homem ser uma árvore ser parecido com um ser humano. Então existe a comparação, mas existe a não comparação. Qual que seria a comparação do homem com a árvore? Instinto. Deus fez a árvore ter frutas, fez a árvore crescer, fez a árvore precisar de nutrientes. A gente é a mesma coisa. Eu tenho minhas necessidades. O cara fala, bom, passa mulheres bonitas na rua, é a criação de Deus. Eu fico aqui apreciando a criação de Deus. Marabu Maser Hashem, Magadlu, olha como é bela a criação de Deus. É um bom argumento. Foi ele que colocou o instinto em mim. O que está distorcido nessa frase?
que você não está exatamente apreciando a maravilha de Deus. Você está objetivando, você está tornando, objetificando alguém que, teoricamente, antes do pecado, você poderia olhar para ela e falar, uau, Deus é maravilhoso. Rabbi Yohanan ben Zakkai, ele era maravilhoso. Você via para ele, você olhava para Sara, você lembrava de Deus, e não a parte pervertida. Essa é a verdadeira beleza. Então, Esther, a mesma coisa. Agora, o que acontece? Então, você não está apreciando Deus. Você está, na verdade, alimentando o seu ego, alimentando a sua parte talvez mais baixa que o ser humano tem. Então, o que quer dizer? Então, por isso a Torá fala, você acha, você está se comparando com a árvore do campo? A árvore do campo, os animais, é o que eles são. Você não é a árvore do campo. Você não pode deixar falar simplesmente, é meu instinto, Deus que colocou esse instinto, Ele que colocou ela na minha frente, e assim por diante. Não, você sabe melhor. Deus deu para a gente a cabeça justamente acima do coração para que a gente possa adotar que a gente não siga o nosso coração, o nosso desejo, e sim que a nossa cabeça direcione para onde deve estar o desejo adequado, etc. Também não precisa chegar no ponto de, na hora da intimidade, a pessoa ela é tão kadosh que vai falar, poxa, agora eu vou ter que cumprir. Tá, eu vou vamos entrar nesse assunto. Tá bom, tá gravando, mas é para adultos. Vamos lá. Fala. Tem uma cidade, não é, que falam que, acho que eu acho que não sei se é Asher, que falam que tinham mulheres bonitas, não é? Se podia ser. Sim. A interpretação é que elas eram bonitas porque elas davam etc. nas horas ou porque elas eram bonitas porque elas eram muito tzadek? Então, você tem as duas coisas. Quando a gente fala dos ícones da nossa história, por exemplo, como Esther, como Sarai, eu não lembro dessa passagem exatamente de Asher, que as moças eram, praticamente, que não tinha mulheres bonitas como de Asher, uma coisa assim? Essa cidade é conhecida por Que eram mulheres mais bonitas, que casavam com o candidato. Sim, tá certo, tá certo. Tá, então, o que é a beleza? A gente já discutiu disso outra vez. O que é a beleza? Quem define o que é beleza? Então, você tem a beleza muito mundana, vulgar, que, na verdade, ela não tem uma definição, porque cada época vai mudando. Antigamente, a mulher de maior peso é aquela mais nutrida, coitada das outras, não tinham o que comer. Hoje em dia, aquela mulher rica saiu de casa, viu a mulher pedinte na rua, vira e fala, olha, senhora, eu não como há 3 dias. Uau, que força de vontade que você tem. Tá certo? Então, a gente está onde as pessoas sofrem de anorexia, Deus nos livre, entram em doenças mentais por essa cultura, né, de querer estar belo perante o que os outros chamam de belo. Então, a questão vulgar, digamos, da coisa é muito subjetivo, é muito relativo. Então, cada geração tem o que o mundo apresenta como sendo mais bonito. Agora, quando a gente fala da Sará, está escrito que todos os seres humanos perante Sará era como se fosse um macaco comparado com um ser humano. Essa é a linguagem. Quer dizer, era uma beleza incomparável. A Torá fala que a esposa de Moshe era Cushit. Cushit significa negra, ou de Cush, seria talvez da África. Mas a verdade é que o Urash ele explica, quer dizer que ela era negra. Negra, até a gente fala, o pessoal fala nega, né? É uma expressão, não sei se é pejorativa ou não, mas o pessoal usa. Ainda a ideia que o Urash fala é que da mesma maneira que quando você vê alguém negro, você vê alguém branco, imediatamente você diferencia, você sabe quem é, o preto e o branco, você vê a diferença, então todos concordavam com a beleza indiscutível da esposa de Moshe. Isso quer dizer Kushit. E quer dizer indiscutível. Se é uma questão de gosto, talvez para um é bonita, para outra é feia. Quem é que vai? Então, quando a gente está falando de uma beleza indiscutível, como Sará, ou como a esposa de Moshe, ou como Esther, etc., também todo mundo sabia da beleza de Esther, é porque a beleza dela não era apenas uma questão física, de atração física, no nível mais baixo da coisa. Era uma beleza, como a beleza realmente expressa a verdadeira beleza interior de uma pessoa. E você consegue, até a pessoa mais vulgar, consegue ver que essa pessoa é diferenciada. Consegue ver que tem alguma coisa especial. Algo nela que me atrai. Ah, peraí, mas ela talvez não é naquela... Não é com uma descrição que você colocou lá no teu Shidduch, você queria tal altura, tal cor de cabelo, tal cor de olho. Mas como você vai dizer que ela é mais bonita? Tá certo? Porque era indiscutível, porque o que ela estava representando no corpo dela físico, quer dizer, a matéria dela era tão refinada que ela expressava a sua beleza interior até no seu corpo físico também. Então não é uma questão de se era o cabelo mais bonito, ou o corpo, ou a altura, ou qualquer uma dessas coisas. Era uma coisa que você olha e você imediatamente falava, uau, aqui tem alguma coisa completamente diferenciada.
Essa é a beleza, que quando a gente fala da beleza que a Torá chama de beleza, tá certo? Então fala as filhas de Asher, quem for, não é aquela beleza subjetiva. Isso é o que fica depois de 30, 40 anos de casado. Exatamente. Exatamente. Tem aquele vídeo do Rebbe lá sobre. Pode falar, fala. Não, pode falar. Fala, história bonita. Não, porque o Rebbe ele fala que vai a Miss Israel vai conversar com ele, pedir uma brahá. Daí ele fala que a abelha. A Miss Israel, não sei se eu vi. A Miss Israel, sim. Aí que ela vai falar com ele, daí o Rebbe fala que a beleza, ela é. A Torá diz que a beleza ela é fake, né? Passageira. Mas na verdade o que é a real beleza é como você vai usar a sua beleza para fazer coisas belas. Porque o que você faz de belo com a sua beleza não passa. Então, na verdade, isso é a real beleza. É que não vai embora. Então, Sheker Achem Behevel Ayofi Shairat Hashem. O rei Salomão, ele falava com propriedade, com 1000 esposas, né? Ele fala Sheker Achem, que a beleza é mentira. Behevel Ayofi, banalidade, a beleza. E aí o Rebbe falou para ela, isso que está escrito, que é banalidade, é se não tem o final do mesmo versículo. O versículo ele diz, Isha Irat Hashem, a mulher temente a Deus, ela será louvada. Não quer dizer mutuamente exclusivo. Ou ela é bonita fisicamente, ou ela é bonita espiritualmente. O Rebbe diz para ela, não. Se a beleza física ela é excluída do temor a Deus, é passageiro, é banalidade. Mas se ela está imbuída de temor a Deus, a beleza física em si, ela tem uma vantagem muito grande. Isso que foi a novidade que o Rebbe falou. Quer dizer, então, o Rebbe não quis agradar a mulher, dizendo, se é bonita, tudo bem. Não, Hashem te deu essa beleza. Usa isso para o melhor possível. Malkat Esther, Sarah, certo? Várias outras. Então, se você usar isso da melhor maneira, pelo contrário, imagina uma mulher muito bonita se comportando e agindo com a tzniut que a gente está falando. Bom, se ela pode, eu também posso. Só ao invés de você olhar o que o mundo mostra pra gente, o que é sucesso, o que é beleza e etc. Você vê uma pessoa que ela realmente tem uma beleza e ela se comporta, ela condiz, a beleza interior, a exterior dela é compatível, fala, poxa, isso aqui é um modelo. Esse é o verdadeiro modelo. Isso que a gente fala de modelo. Não é modelo que veste a roupa e sorri para a câmera, depois faz um Photoshop, faz uma boneca que não existe. Né? Isso aí tá certo? É fake. Só mostra com fake como a coisa funciona. Eu lembro do meu Zaid, na Lava Shalom, eu apresentei a Ruth, que eu não estava casado, eu falei, e aí, Zaid, é bonita? Falou, você que tem que achar bonita. Ele se saiu bem, né? Ele não quis... Eu não quis falar a verdade. Mas é uma alahá. É uma alahá, ao mesmo tempo, de que o homem deve olhar para sua esposa antes de casar. Quer dizer, mesmo na época onde o encontro era aquele já pré-combinado e etc., mas a alahá fala, você deve olhar para ver se ela se encontra graça nos seus olhos. E vice-versa. Vamos deixar outro tema para a próxima, se Deus quiser. Não vou, só que estamos já em cima da hora. Ok, Não, mas bom também, dia. quantos anos você é casado?